Aula 6, então, estabelecimento empresarial. Na aula passada, nós terminamos nome empresarial. Depois eu vou mandar umas questões já sobre o tema para vocês irem praticando. Hoje nós vamos falar de estabelecimento empresarial, é outro tema de suma importância quando a gente estuda a atividade empresarial. O complexo de bens, né, utilizados pelo empresário para realizar a sua atividade, né? Isso é muito importante porque nós temos aí, inclusive, para demonstrar a importância desse tema, uma proteção legal específica para o estabelecimento empresarial, assim como nós falamos da proteção ao nome empresarial, nós temos também uma proteção especial para o estabelecimento empresarial em algumas situações, né, para garantir a continuidade da atividade empresarial. Então, é importante a gente destacar essa questão de proteção. Se a lei protege esse instituto, né, mais do que justificada a importância desse tema para o empresário e, claro, para todos aí que estão relacionados com a atividade empresária, tá? Vamos iniciar pelo conceito. Estabelecimento empresarial, primeira coisa, eu não posso confundir com a empresa no sentido de atividade. Lembra que quando nós começamos a falar de empresa, de empresário, nós colocamos os pontos de vista, né, para analisar a empresa. Então, a empresa, nós entendemos como atividade econômica, né, aquela atividade econômica organizada. Agora, quando eu falo de estabelecimento, eu não estou falando da atividade, né? Também não estou relacionando aqui o estabelecimento com a pessoa, com os sujeitos, né, que são exercentes da atividade empresária. Pode ser o próprio empresário individual ou sócios de uma sociedade empresária, né? Não estou falando dessas pessoas e muito menos da atividade. Local onde o empresário exerce suas atividades, nós vamos ver que essa questão do local é apenas um integrante do estabelecimento, mas eu também não posso ligar o estabelecimento somente ao local. O prédio, o endereço onde está situada a sede daquela empresa, né? Conjunto de instrumentos necessários para que o empresário possa realizar sua atividade. Olha que conceito legal. Conjunto de instrumentos necessários. Então, tudo aquilo que o empresário necessita para realizar a sua atividade, aquela atividade que ele escolheu, aquele objeto que ele escolheu para exercer enquanto atividade econômica organizada, todos os instrumentos, tudo aquilo que ele precisa, é o que nós vamos falar de estabelecimento empresarial, é o conjunto desses instrumentos, né? Tudo isso integra o estabelecimento. A gente vai falar muito aqui do valor agregado, né? O valor do conjunto, né? Do todo, não individual, de cada bem, de cada situação específica. Lá no artigo 1142 do Código Civil, nós temos que considera-se estabelecimento todo o complexo de bens, olha a ideia de complexo, de conjunto, né? Complexo de bens organizado para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária. E ali, claro, dá para colocar o EIRELI também, atualizando o dispositivo do Código Civil, né, que é de 2002. Complexo organizado. Olha aí onde entra o valor agregado do estabelecimento, né? É o complexo organizado. Não basta os bens individuais, ou mesmo em conjunto, mas eu preciso ter o agregado, eu preciso ter o organizado, os bens que já estão dispostos de uma forma que facilita, que possibilita o exercício da atividade empresária. Ali um conceito um pouco mais, então, completo, né? Estabelecimento empresarial, conjunto de bens corpóreos e incorpóreos reunidos, organizados pelo empresário, aí empresário individual, ali a gente já inclui o EIRELI, ou pela sociedade empresária, necessários para a realização da atividade empresária, constituindo uma universalidade de fato, eu já dou a natureza jurídica aqui, ó, universalidade de fato, que pode ser objeto de negócios jurídicos. Olha aí. O estabelecimento, então, conjunto de bens, universalidade de fato, que pode ser objeto de negócio jurídico, ou seja, ele pode ser alienado. Ele pode ser objeto de negócio, significa dizer que ele pode ser alienado pelo empresário. Aquela ideia do comércio, passa-se o ponto, né? Passa-se o ponto, é um exemplo de alienação de estabelecimento empresarial, se ele tiver agregado. Eu estou falando do ponto, muitas vezes a gente entende o local, né? Pode ser só o local, mas pode ser já o estabelecimento dentro da ideia de conjunto, né? Complexo, organização, tá? Então, isso, para nós, por enquanto, o conceitinho aí de estabelecimento,
Natureza jurídica, eu já disse, já estava lá, né? Segundo a teoria da empresa, originária do direito italiano, que fundamentou o nosso Código Civil, estabelecimento empresarial é uma reunião de bens, é uma universalidade. A discussão que surge é se é uma universalidade de direito ou uma universalidade de fato. Só para a gente diferenciar os dois lá. Universalidade de direito, universitas juris, né, é a reunião de bens por determinação legal. Então, ali eu tenho sempre a lei dizendo, né, a respeito, a lei demonstrando essa exigência, né, essa obrigatoriedade. Então, está lá, por exemplo, a massa falida, né, que nós vamos estudar lá no segundo semestre, na falência, na parte final do nosso estudo aí, do direito empresarial. Nós temos o espólio também, por exemplo, no processo de inventário, é o conjunto do patrimônio, do decujus, do falecido, né, que é reunido ali para o processo de inventário. Depois, no final do inventário, esses bens são partilhados, aí eu deixo de ter o espólio, deixo de ter o conjunto, né, passo a direcionar os bens cabíveis a cada herdeiro, assim como a massa falida, também eu tenho o conjunto do patrimônio do devedor falido. Depois do processo de falência, eu tenho a partilha dos bens, do patrimônio, né, para os credores, tá? Acontece da mesma forma. Mas o que é importante aqui é uma universalidade, porque a lei diz que é, né? Então, de direito, porque a lei reconhece como sendo, e por sua obrigatoriedade também. Universalidade de fato, que é o caso do estabelecimento empresarial, universitas facti, né? Reunião de bens realizada por um ato de vontade. Olha aqui, um ato de vontade, a manifestação de vontade humana, né? Do indivíduo, empresário, sócios da empresa, né? Ou mesmo da pessoa jurídica, né? Já considerando aí a vontade dos sócios, né? Exemplo ali, biblioteca, né? A biblioteca eu sempre vou ter a manifestação de vontade, por quê? Imagina lá, a biblioteca da Unipar, né? Então, a universidade, no intuito de oferecer os serviços educacionais, ela precisa ter uma reunião de bibliografias para os seus alunos, e ali a organização é feita pela universidade para facilitar o acesso dos alunos àquela bibliografia, né? Um rebanho, por exemplo, né, que o seu produtor, né, aquele que toma conta dos animais, organiza dessa forma para facilitar também o manejo com os animais, e a gente traz essas ideias para o estabelecimento, né? O empresário, ele organiza, ele reúne os bens e organiza para facilitar o exercício da atividade empresária. Lá no artigo 90, que vocês estudaram no primeiro ano, tenho certeza que se lembram muito bem disso, né? Não foi comigo, mas acho que vocês lembram, né? Constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. Então, olha lá, pluralidade de bens singulares, o conjunto de bens, né? Pertinentes a uma mesma pessoa, aí eu falei do empresário, pode ser a sociedade empresária, e tenham destinação unitária para o exercício da atividade empresária, né? Para o exercício da atividade empresária. Sendo o estabelecimento empresarial complexo de bens organizados pelo empresário para a realização da atividade empresarial, conclui-se que tal organização é feita por vontade do empresário e para o exercício da sua atividade, né? Complementando ali a ideia. Assim, o estabelecimento empresarial, então, é uma universalidade de fato, tá? De fato, não de direito, de fato. A lei não obriga o empresário a fazer dessa forma. Nós temos dentro das obrigações do empresário outros deveres, e não a constituição de um estabelecimento empresarial, tá? Isso é importante equiparar para a gente sentir aí a diferença, tá bom? Professor, Pois não? só uma dúvida. Eu, então, para definir o conceito de empresa, se eu estiver usando o artigo 1142, não vai estar certo? Não, estou falando apenas de estabelecimento empresarial, com o conjunto de bens necessários para o exercício da atividade. Mas eu posso ter atividade sem falar no estabelecimento. Eu imagino difícil isso, né? Porque, por mais simples que seja a minha empresa, né, eu vou ter que ter um estabelecimento, eu vou ter que ter um conjunto de bens necessários para realizar a minha atividade. Mas eu não posso dizer que a empresa é o estabelecimento. Tá. Tá bom? O 966, então, se encaixaria para me definir isso? O 966 traz o conceito, inclusive, né? 966 e 967, falando de empresário e empresa. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada.
Características do estabelecimento empresarial. Ali nós temos um complexo de bens, então, a primeira qualidade que eu dou ali para o estabelecimento, né? Reunião, conjunto de bens, composto por bens materiais ou corpóreos. Isso aqui é importantíssimo a gente diferenciar para entender o que é o estabelecimento. Bens materiais ou corpóreos e também bens imateriais, bens incorpóreos. Exemplo lá de bem incorpóreo, vou começar lá por baixo, ó. Marca, o nome empresarial que a gente estudou na aula passada, na aula 5, integra o estabelecimento, né? Então, o nome também tem valor econômico, nós já falamos, né? Marca, patente, desenho industrial, o ponto comercial, que hoje eu vou chamar de ponto empresarial, já atualizando também, né? Olha quantos elementos imateriais que integram o estabelecimento. Então, a ideia que eu falei agora há pouco, né? O exemplo, passa-se o ponto, a localidade, né? Que tem muita relação com a clientela do estabelecimento, do empresário, enfim, né? Melhor falar aqui, clientela da empresa, né? Ela integra o estabelecimento. Eu tenho valor pelo local onde eu estou instalado, onde a minha empresa está instalada, né? Não só bens incorpóreos, que são aqueles que não ocupam lugar no mundo exterior, né? São resultado da elaboração abstrata humana, conceitinho ali para a gente lembrar de bens incorpóreos e materiais, mas também, voltando ali, os bens materiais ou bens corpóreos se caracterizam por ocupar espaço no mundo exterior. São aqueles palpáveis, aqueles que a gente consegue ver, pegar, sentir fisicamente, né? O imóvel onde está localizada a empresa, as instalações, né? As salas, os bens, as mercadorias, maquinário, impressora, computador, matéria-prima, depende da minha atividade, qual é a matéria-prima que eu utilizo. Se eu tenho lá uma fábrica de roupas, né, eu tenho que ter o tecido como matéria-prima, eu tenho que ter lá zíper, eu tenho que ter outros elementos ali que eu vou utilizar para a confecção de roupas, né? Então, isso tudo integra de forma material, corpórea, o estabelecimento. Bens corpóreos materiais e bens incorpóreos ou imateriais também, tá? Então, é importante eu estender essa ideia, porque muita gente fala de estabelecimento pensando lá no prédio, lá onde está localizada a empresa, onde está instalada só, mas não é bem assim, né? Eu tenho que analisar todo o contexto, né? Se eu pensar na Coca-Cola, vou dar o mesmo exemplo que nós usamos lá no nome, Coca-Cola, o nome Coca-Cola, que é imaterial, ele vale muito mais do que onde está instalado, enfim, todo o conjunto da obra ali, né? Claro que é um valor agregado, tudo isso vale, mas só o nome, né? Eu posso tirar a Coca-Cola e colocar uma outra empresa de refrigerante no lugar, e claro, quando eu tiro a Coca-Cola, eu tiro a marca, tiro a fórmula dela, ponho outros no lugar, vai fazer, não vai ser igual, não vai ter o mesmo sucesso, né? Pode até ganhar dinheiro, pode até ter um sucesso, mas não vai ser igual, tá? Só para a gente exemplificar, então. Aí, então, uma tabelinha para a gente entender um pouco melhor essa ideia, né? Estabelecimento empresarial, bens corpóreos e incorpóreos, e ali os exemplos que a gente cita de bens corpóreos e bens incorpóreos, tá? Tudo que a gente já mencionou agora há pouco. Organização racional. Então, como eu falei, não adianta nada a gente imaginar o conjunto, né? Todos os bens, se eu não imaginar uma organização racional. Não adianta nada eu ter cadeira, mesa, computador aqui no meu escritório, né, persiana, enfim, estante, se eu não tiver isso tudo organizado para usar, né? Não adianta nada. Eu tenho que ter isso de uma forma que vai fazer com que a minha atividade seja mais viável, seja mais possível, mais rentável, né? Nós podemos dar aí vários adjetivos aí para essa atividade. Né? Tudo depende dessa organização racional, desse conjunto organizado, tá? Complexo de bens dotado de organização racional. Então, aí eu tenho a manifestação humana no sentido organizacional. Não acontece automático. Falo, vou montar uma loja de roupas. Estalo o dedo, lá está pronta, né? A loja com as prateleiras ali, vitrines, manequins, não. Eu vou ter que organizar certinho, né, para atender o meu cliente da melhor forma. Os bens constituem um todo articulado, organizado, conexo. Em razão da organização racional, ao conjunto é atribuído valor econômico muito superior à soma individual de cada um de seus elementos componentes. Olha aí a ideia que faz a gente entender isso. Se eu pegar individualmente os bens,
eles não vão ter, a hora que eu pegar o todo, né, individualmente cada bem, somar o valor de cada um, eles não vão se aproximar do valor do conjunto organizado. Olha a diferença, né? É a mesma coisa que eu arrendar, por exemplo, um restaurante, né? Um restaurante que está funcionando, o dono, por exemplo, não quer mais exercer aquela atividade, quer aposentar-se, né? O que ele faz? Arrenda o espaço para outra pessoa vir e assumir. Agora, nesse arrendar, por exemplo, ele fala assim, a minha marca eu não quero que continue, eu vou parar, a minha marca sai. A marca sai toda a organização que ele constituiu ali naquele restaurante. Ele vai arrendar o quê? O material, balcão, maquinário, mesas e cadeiras e tudo mais. Agora, quem vai chegar e dar a organização para esses bens e continuar, na verdade, aí é mais como iniciar outra atividade, mas utilizando os mesmos bens, né? Vai ser o novo empresário, o adquirente desse estabelecimento, né? Então, é uma ideia que deixa claro para a gente como funcionaria essa questão da organização racional. Tá? É normal a gente ver, por exemplo, passa-se o ponto, é uma ideia de transferência, mas outra, sob nova direção. Né? Então, está lá a faixa sob nova direção. E muitas vezes, quando a gente imagina o sob nova direção, a gente imagina assim, era uma empresa que não estava indo muito bem, né? A clientela não era muito assídua, e quando o cara põe lá sob nova direção, a esperança dele é que venham novos clientes, né? Só que, às vezes, o que acontece? O sob nova direção, ele vem em vez de vir para o bem, ele vem para o mal. Ele prejudica, né, a questão da clientela, a questão da atividade em si. Às vezes, o cara não tem a mesma racionalidade para fazer esse conjunto, ou essa organização, como o anterior. Então, ao invés de ele melhorar a atividade naquele ponto, ele piora, vai ter um declínio de atividade ali, tá? Fundo de empresa, nós vamos ver essa ideia de fundo de empresa em muitas situações doutrinárias, jurisprudenciais, etc. Quando eu falo em fundo de empresa, eu estou falando justamente desse valor agregado, né? Justamente desse valor nascido da atividade organizacional do empresário. Imagina um empresário que está na mesma atividade ali, naquele lugar, sei lá, 20 anos. Imagina tudo que aquele cara já organizou ali para deixar a atividade cada vez melhor, né? Cada vez mais, como é que eu posso dizer? Só para exemplificar, mais dinâmica para exercer a atividade, mais fácil para a clientela, né, para atender a clientela e atingir os seus objetivos. Então, 20 anos naquela atividade não é só a questão do ponto da clientela em si, mas a organização, né? Eu já vi muitos casos, muitos processos assim, onde, um exemplo, onde a empresa está localizada no imóvel alugado, por exemplo. E esse empresário, ele não consegue renovar a locação, ele precisa sair do lugar. Né? Então, eu vi muitas vezes o proprietário do imóvel ter que indenizar, né, quando ele vai continuar exercendo aquela atividade, indenizar o empresário locatário que vai sair do imóvel para poder acessar aquele prédio e continuar uma atividade ali. Por quê? Por conta de toda a organização que esse empresário já deu ali. Né? Claro que é um exemplo que eu cito aqui que envolve muito mais situações, é muito mais complexo do que isso. Mas só para que vocês entendam essa questão do valor organizacional, né? Que muitas vezes, inclusive, merece uma indenização ao empresário que constituiu esse complexo de bens, tá? Então, por isso, a importância dessa organização racional. Muito bem. O aviamento, né? Às vezes a gente ouve falar muito, né? Aviamento com relação à ligação de comércio, principalmente, né? Antigamente falava-se mais sobre isso, e às vezes a gente não sabe muito bem o que quer dizer isso, né? Tem gente que fica em dúvida, aviamento, aviação, tem a ver com avião, tem a ver com, sei lá, o cara é piloto de avião, né? Voo comercial, enfim. Não é bem assim, né? Aviamento é a capacidade de um determinado estabelecimento empresarial de produzir lucro. Olha que legal. Capacidade do estabelecimento de produzir lucro. Então, veja como esse conceito não é nem ligado diretamente à empresa em si, mas àquele estabelecimento. Imagina um local que está tão bem organizado, a determinado período de tempo, naquele mesmo lugar, mesma organização, ou a organização que vai se melhorando aos poucos, né, com o tempo, que ele já tem uma capacidade própria de gerar lucro, né? Isso acontece muitas vezes com empresas que
eu não estou falando aqui de franquia, mas empresas que eu tenho a sede em Toledo, eu tenho uma filial em Marechal, outra filial em Cascavel, por exemplo. Aí você chega lá, é só lá em Toledo que o negócio realmente tem uma lucratividade legal. Às vezes é a mesma empresa, né? Só que aquela que está em Cascavel, que é uma cidade maior, aquela que está em Marechal, por exemplo, que tem mais o público que acessa aquele conteúdo, aquela mercadoria, não tem o mesmo lucro que tem em Toledo. Aí, muitas vezes, não se sabe o que acontece com as empresas, né? Tem gente que fala, mas é o local, é a clientela. Na verdade, muitas vezes é o aviamento, é essa organização, né? Essa capacidade de lucrar, né? Que tem a ver muito com a organização dos bens, o conjunto, né? De novo, essa questão racional, né? Que é muito importante na atividade empresária. É o que acontece muitas vezes com aquele cara que vê o vizinho tendo sucesso com determinada atividade. Aí ele fala assim, opa, eu vou abrir um negócio desse que eu também vou ficar rico. Tem muita gente assim, né? Só que eu não sei nada sobre aquilo, eu não sei, não é nem conhecer a atividade, eu não consigo organizar o meu estabelecimento para exercer aquela atividade, né? E isso aí é muito importante para qualquer êxito, né, na empresa, tá certo? Trata-se de um lucro potencial, uma expectativa de retorno financeiro fundada em diversas características de empreendimento. O aviamento pode ser objetivo, pode ser subjetivo. Olha que diferença que a gente nota aqui. Eu posso falar do estabelecimento enquanto organização, eu posso falar de novo na questão do empresário, subjetivo, tem a ver com as pessoas, né? O objetivo, vamos diferenciar os dois, né? Aviamento objetivo decorre de aspectos extrínsecos à atividade do empresário, como é o caso da localização do estabelecimento, do inglês local goodwill, né? Por exemplo, é uma situação que envolve a localização, o ponto, né? Eu preciso saber onde que eu vou localizar o meu estabelecimento de acordo com o objeto que eu escolho exercer na minha empresa, porque senão eu não vou ter êxito, né? Eu não vou montar em Toledo uma loja que vende artigos para esportes na neve, né? Esportes radicais, né? Surf, por exemplo, não sei para escalada de montanha, isso eu já não sei dizer, não conheço muita região aqui, eu acredito que também não, né? Para esportes radicais, eu acho que não vai rolar aqui uma loja nesse ponto, né? Nesse sentido. Tá? Talvez skate, né? Bike, pode ser que role, mas veja, depende muito do local que eu escolho para vender aquele, estou falando de comércio, né? Por exemplo, olha lá o exemplo, uma lanchonete em um colégio ou uma floricultura em frente de um cemitério. São exemplos aqui de o empresário tem que ter esse feeling na hora de montar, né, a empresa dele, o comércio nesses casos, né? O cara que tem uma lanchonete dentro de um colégio, o cara sempre tem gente para comer, né? Vamos colocar direito esse gente para comer, né? Tem gente que vai consumir o produto que ele vende, né? Tem gente que vai precisar comer, tem gente que vai ter que comer um lanche, tem o intervalo, né? Floricultura em frente ao cemitério, todo mundo que vai visitar lá o túmulo do ente querido vai levar uma flor, né? Então, o cara, para não trazer de casa, não ter que passar no mercado, ele sabe que na frente do cemitério vende. Então, o cara ali compra, já está pertinho. Olha a ideia do aviamento ali, né? Eu tenho a lucratividade ligada com essa situação em particular. O cliente compra porque não tem outro lugar próximo, ou então porque está com pressa. Isso é um detalhe muito importante também na atividade. Assim, o fator extrínseco, a localização, é o maior fator da lucratividade. Não é o maior, mas é vamos dizer assim, um dos essenciais aí, né, para a lucratividade da atividade empresária. Já o aviamento subjetivo decorre de aspectos intrínsecos, conceituais, quanto à atuação do empresário. Por exemplo, ali, competência, boa fama à frente do seu negócio. Então, essa ideia da competência e boa fama é o que eu falei agora, né? O amigo toca uma padaria e foi bem. Peraí, eu vou tocar padaria? E a única coisa que eu entendo da padaria é consumir, né? É comer pão, comer o produto que sai dali. Agora, tocar um negócio aí já é outra história, né? Exemplo ali, um restaurante ou um salão de cabeleireiro, né? São situações... Restaurante também é outro tipo de comércio que não é para qualquer um. Não basta saber cozinhar, né? Eu tenho que saber administrar o meu negócio, eu tenho que saber atender a clientela, tenho que saber para qual público eu vou, a minha intenção é atender, né? Qual tipo de público. Então, isso é importante também.
O cabeleireiro, depende, né? É mais o cara que começa agora, por exemplo, ele sempre vai ter mais dificuldade. Para começar sozinho é complicado. Até ele construir uma clientela, né, fiel, que vai lá todo mês, ou cada 2 meses, enfim, é complicado, né? O cliente vai ao restaurante, ao salão, em razão da confiança que tem na pessoa que está à frente. Olha lá. Se o cara vê que eu não tenho um mínimo de higiene, por exemplo, agora é bom de falar de lavar, tá em moda lavar as mãos, né? Não sei se todo mundo já o fazia antes, eu, por exemplo, já fazia, mas tá em moda agora lavar as mãos. Imagina um cara, dono de restaurante, que você sabe que o cara tá sempre de mão suja. Pô, o cara vai entrar lá, vai mexer na comida, eu vou comer aquilo, peraí, né? Salão de beleza, um cabeleireiro que seja, principalmente para as mulheres, né? Você tem que confiar no cara que vai cortar seu cabelo, né? Cabelo cresce, mas demora um pouquinho, né? A mulherada tem cabelo comprido, cheio de história, né? Faz luz, faz não sei o que, pinta não sei do que. Tem que ter confiança no cara que vai fazer o trabalho, né? Eu digo que cabelo demora para crescer, faz 24 anos já. Não cresce, né, Leone? É difícil, né? Para uns cresce mais, outros menos, né? E a hora que eu acabei diminuindo a barba, se eu soubesse, eu guardava um pouquinho para você colar aí, né? Dava uma enganada. Eu não pensei nisso. Melhor não, deixa quieto. Então, olha lá, confiança na pessoa que está à frente do negócio, ou por sua fama ou qualificação, não importando necessariamente a sua localização. É a mesma coisa, você vai no restaurante porque você sabe que a comida é boa, que tem um cozinheiro bom, né? Uma cozinheira que sabe do negócio, senão você não vai. Se a comida não for boa, você não vai, né? Então, tudo isso importa para o êxito da atividade. O estabelecimento pode ter aviamento objetivo e subjetivo ao mesmo tempo, se, por exemplo, certa empresa de atributos conceituais e intrínsecos esteja muito bem localizada. Então, o exemplo do shopping center vamos dizer, um exemplo mais tranquilo para a gente entender isso, né, do aviamento. Eu já tenho o shopping center como um centro de comércio, de consumo, né? Então, os consumidores já vão ali independentemente de qualquer coisa. Então, não preciso falar em ponto comercial ali, porque a clientela vai, né? A clientela já vai ali. Agora, se ainda eu já tenho clientela, se eu tenho clientela e ainda tem sempre essa qualidade para oferecer o produto, então as lojas de marca que são conhecidas, né? Loja que você vai comprar porque você sabe que tem aquela marca que você gosta, tal, de roupa, de calçado, etc. Aí, né, une o útil ao agradável e o êxito é garantido. O aviamento pode se dar em razão de o estabelecimento estar localizado próximo aos concorrentes. Aqui é uma outra situação também que acontece, no meu caso mais próximo lá em São Paulo, não sei quem já foi lá em São Paulo, na capital, sabe que tem algumas regiões ou ruas lá na capital que são especialistas somente naquele tipo de comércio, por exemplo. Então, instrumento musical, você tem lá rua específica, ali eu cito o exemplo, ruas temáticas, a Rua das Noivas, Rua São Caetano, no Bom Retiro, você vai à rua, só tem loja de vestido para noiva ali, né? Então, você fala assim, mas é um do lado do outro, não vai dar problema para esses caras? Na verdade, não, porque a concorrência atrai a clientela, né? Quem precisa procurar coisa de noiva, vai ali naquela rua, porque tem opções para escolher, né? Ver qualidade, ver a preferência de produto, preço, tudo mais, né? Rua dos Instrumentos Musicais, Teodoro Sampaio, no bairro Pinheiros, né? Lá no Brás também tem loja para muita coisa. Eu lembro que eu tinha um tio que mexia com instalações de gás, por exemplo. Então, ele ia sempre no Brás, lá em São Paulo, que tem uma rua que vende tudo que você imaginar de instalação de gás, tubulação, queimadores, né? Enfim, todo tipo de itens ali que são utilizados para isso, né? Isso ajuda também. Então, a gente fala que a concorrência é ruim, na verdade, ajuda, né? Deixa eu ver aqui que eu vi que alguém mandou mensagem, não sei se é sobre a nossa aula. Acho que não. É só vocês aí gerando intriga por conta aí da quarentena. Mas, enfim. Clientela. Olha a clientela. É importante para o estabelecimento ou não é a clientela? Conjunto de pessoas, aí clientes / consumidores, vamos analisar, né? Que mantém com o mesmo estabelecimento empresarial relações
continuadas de procura de bens e de serviços disponibilizados por esse estabelecimento. Então, a clientela é aquela situação da pessoa que confia naquele estabelecimento, né? Ou ela sabe que tem aquele produto que ela precisa, e sempre que ela precisa daquele produto, ela só vai lá. Só vai na mesma loja, no mesmo local, né? Essa é a ideia de clientela. Clientela não é assim a quantidade de pessoas que eu tenho passando em frente da minha loja. Então, eu tenho uma loja localizada lá na Barão do Rio Branco, né? Isso não é clientela. Isso pode ser um ponto comercial, uma ideia de ponto pela localização. Mas clientela é aquela que vem na minha loja sempre que precisa dos produtos que eu tenho para oferecer, dos serviços que eu tenho para prestar, né? Essa é a ideia de clientela que a gente tem que ter. Aviamento e clientela não são propriedade do empresário, pertencem ao estabelecimento empresarial. Então, essa ideia de ser propriedade é bem relativo, porque, na verdade, o estabelecimento é do empresário, é da sociedade empresária, é do Eireli, enfim, né, é passível de alienação e tudo mais, né, pode ser vendido, não tem problema nenhum. Aviamento e clientela são levados em consideração na alienação do estabelecimento. Se for o caso, se tiver alienação, eu tenho que não vender somente a ideia do estabelecimento em si, só os bens materiais e imateriais, mas também essa questão de lucratividade, de clientela, interfere também no preço, né, do estabelecimento. Aviamento e clientela são variáveis, podendo se alterar com o passar do tempo. Normal que seja. Imagina só uma sorveteria no inverno. Imagina uma sorveteria, né? E não como algumas que a gente vê que vende de tudo. Eu estou falando de sorveteria que só tem sorvete, né? O cara só vive do sorvete. No inverno ele está morto, né? É raro o pessoal que vai tomar sorvete com frio. Então, a chance desse cara ter um prejuízo enorme, né? Esse pessoal costuma faz a média, né? Ele ganha no verão para compensar o inverno. Ganha o excedente do verão para compensar o inverno, né? Mas é uma situação que demonstra, né, que principalmente a clientela varia, né, com as estações, no caso, né, ou com o passar do tempo, na evolução do mercado, né. Exemplo, eu não lembro se eu já citei para vocês, mas a minha família, por exemplo, há muitos anos teve videolocadora, né. Videolocadora já foi um muito bom negócio, né. Agora, hoje em dia, é só para hobby, né? Só para quem gosta daquilo, para quem tem o prazer de ir lá e alugar um VHS, como era antigamente, né? Muitos de vocês que nem sabem o que é isso, né? VHS, depois o DVD, depois o Blu-ray, né? Isso foi evoluindo, mas são empresas que, né? E tinha grandes empresas americanas, enfim, que até tinham filiais aqui no Brasil, que deixaram de existir praticamente por conta disso. Então, você vai ver uma ou outra aqui, localizada, né, que alugam ainda filmes como sendo a sua atividade principal. Tudo certo? Muito bem. Agora começa a justificar a importância, se é que vocês ainda não notaram essa importância, né? Agora a gente começa a justificar. Primeiro a gente vai falar de alienação do estabelecimento. Antes de entrar na proteção propriamente dita, nós vamos falar da alienação do estabelecimento, que aqui, em especial, né, o estabelecimento empresarial, quando eu falo em alienação, eu vou falar em trespasse, né, termo técnico para a gente referir a alienação do estabelecimento empresarial. Então, não vou chamar aqui de compra e venda, de arrendamento, simplesmente como qualquer outra atividade, eu vou chamar de trespasse, né, que significa transferir para outro. Transferir para outro. Quando eu chamo de trespasse, eu sei que o negócio envolve o estabelecimento empresarial. Tá? Por isso, a utilidade do nome específico para essa atividade. A alienação do estabelecimento empresarial, né? Então, claro, nós já falamos que ele pode ser objeto de alienação e, por assim ser, pode ser objeto de direitos, direito de propriedade, posse, né? Usufruto, né? E assim pode ser negociado, Veja que eu não estou falando necessariamente aqui na alienação da empresa. Tomem cuidado com isso. Eu não estou falando aqui da negociação da empresa, da atividade, estou falando do estabelecimento. Eu posso ter uma loja aqui como sede, eu posso ter uma filial em Marechal, uma filial em Cascavel, e eu posso alienar, realizar o trespasse da minha filial em Cascavel,
né, sem alterar a minha empresa. Ela continua existindo aqui, como sede, em filial e Marechal, e aquela de Cascavel passa a ser outra empresa que a pessoa vai assumir. É um exemplo de alienação somente do estabelecimento empresarial. Trata-se, então, de um contrato oneroso, então vale, né, economicamente, contrato oneroso de alienação, transferência do estabelecimento empresarial pelo alienante ao adquirente. Alienante é aquele que é o proprietário e faz o negócio, vende, realiza o trespasse. Adquirente, o nome já diz, é o que adquire o estabelecimento, né, o conjunto de bens para si, de modo que este, né, o adquirente, possa prosseguir com a exploração da atividade comercial, atividade empresarial, devendo arcar com todos os contratos celebrados pelo alienante por força da atividade exercida. Olha lá, minha empresa envolve um comércio de roupas, então tem comércio de roupas, vamos pegar os nomes que a gente usou lá, Primavera Comércio de Roupas, aqui em Toledo, abri a filial Primavera Comércio de Roupas Marechal, Primavera Comércio de Roupas em Cascavel. Lá em Cascavel não quero mais, então vou vender a Primavera Comércio de Roupas lá. Quem comprar vai assumir o meu estabelecimento. Pode continuar sendo Primavera? Se eu quiser, pode. Ele não vai ser a minha empresa, ele vai ser apenas um utilizador, né? Claro que não é simplesmente pelo uso, mas pela transferência do meu estabelecimento lá, como ele está. Ele vai continuar, né? Ou abrir uma nova loja de roupas ali. Pode não mudar o nome, se ele quiser, né? Eu altero o estabelecimento nesse sentido, a alteração do nome empresarial, mas ele continua a mesma atividade lá. A ideia do trespasse, inclusive, é que se mantenha a mesma atividade lá, não a mesma empresa, mas a mesma atividade. Pode ser o mesmo comércio, até porque eu tenho que imaginar que o estabelecimento ele está organizado racionalmente para o exercício daquela atividade. Se eu tenho lá um comércio de roupas e vou alienar o meu estabelecimento, não dá para o cara chegar lá e montar um comércio de bebidas, porque o meu estabelecimento empresarial não está organizado para um comércio de bebidas, ele está organizado para um comércio de roupas, e tão somente para isso, tá? Então, isso é importante dizer. Ele vai continuar exercendo o mesmo objeto? Pode ser. Pode ser com o mesmo nome, se eu autorizar? Pode ser. Ele pode abrir uma nova empresa, novo CNPJ? Tranquilo, né? Desde que a ideia de organização do estabelecimento seja mantida, para que eu chame de trespasse, tá? Tanto que, olha lá, devendo arcar o alienante, o adquirente, né? Com todos os contratos celebrados pelo alienante, por força da atividade exercida. Então, os meus fornecedores de roupa, por exemplo, fornecedores dos produtos que eu vou vender ali, de matéria-prima, se eu tiver alguma fábrica ali, né, produção própria, né, então, os contratos permanecem, contrato de fornecimento de energia, de água, de internet, de telefonia, etc., né, mantém-se. Limpeza, posso ter um contrato lá com uma empresa de limpeza, tudo tem que ser mantido para essa ideia de alienação de estabelecimento empresarial. Claro que pode ser que eu mude, eu não quero empresa para fazer limpeza, eu mesmo vou fazer, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Depende de como está previsto no contrato com essa empresa de limpeza, eles têm que, no contrato de trespasse, resolver como ficará a situação, né? Mas tudo tem que estar estabelecido no contrato de trespasse, tá? 1143, pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, olha lá, transferência, né, ou constituição de nova empresa, que sejam compatíveis com a sua natureza. De novo, loja de roupa, fábrica de roupa, loja de roupa diferente de loja de bebida, né, fábrica de roupa diferente de fábrica de bebida. Beleza. Pode ser negociado como um todo unitário. Então, a ideia do trespasse, de novo, é essa, é o todo unitário, né? É a ideia de pegar, fechar a porta e saber que o adquirente só vai abrir a porta e continuar a atividade, seguindo tudo como estava, né? Talvez altere nome, talvez altere um contrato aqui, outro ali, mas a ideia é de manutenção, né, do estabelecimento. Cada bem integrante do estabelecimento dispõe de individualidade, mas está intrinsecamente ligado ao complexo de bens dispostos pelo empresário para o exercício da empresa. Beleza, isso tem a ver com a organização lógica. Pode ser celebrado o contrato que tenha o estabelecimento todo unitário,
como objeto de alienação, olha lá, usufruto, arrendamento, olha aí. Todas essas possibilidades que envolvem o estabelecimento como detentor de direitos, né? Então, ele pode ser alienado, transferência do estabelecimento. Usufruto, ele continua sendo meu, mas quem vai utilizar e tirar os frutos daquele estabelecimento é a outra pessoa, o usufrutuário, né? E arrendamento, eu vou deixar que ele utilize o material ali, né? Só que exercendo em outra atividade específica, né? Em outra empresa, outro nome empresarial e assim por diante, tá? Só para exemplificar. Com relação ao registro da transferência, a importância do registro aqui na empresa, no direito empresarial, nós já falamos desde o início, né? Uma das obrigações a todos os empresários que é comum é o registro, né? E já falamos também que a necessidade do registro justifica-se pela necessidade da publicidade daqueles atos que envolvem a atividade empresária, né? Então, a transferência também deve ser registrada para que dê publicidade, para que todos aqueles que interessem, né? A quem interessar, saibam que essa empresa foi objeto de trespasse, ela foi alienada, ela foi arrendada, ela foi objeto de usufruto para outra pessoa. Então, chega lá, não é mais a mesma empresa, ou mais o mesmo empresário individual, a mesma sociedade empresária, né? Então, isso é importante. 1144 do Código Civil, o contrato que tenha por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento, olha lá, previsto em lei as possibilidades, só produzirá efeitos quanto a terceiros, depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária, ou EIRELI, vamos incluir na lei, no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. Então, olha aí, 2 atos. E veja o que diz lá em cima, só produzirá efeitos quanto a terceiros. Então, entre alienante e adquirente, beleza. Só que não basta, né? O negócio não vai envolver só os dois. O adquirente, por exemplo, vai negociar com outras pessoas, né? Com fornecedores, com consumidores. Então, esse ato tem que ser registrado por isso. E aí, 2 atos. Averbar o contrato no registro lá na junta comercial, quando o código fala em registro público de empresas mercantis, você que já sabe, você que já fez o trabalho, ou está fazendo o trabalho sobre registro de empresa, você sabe que esse termo se refere à junta comercial hoje, né? Junta comercial. Averbar o contrato na junta, publicar a averbação ou trespasse na imprensa oficial, tem que ser publicado na imprensa oficial. Olha lá. Condição de eficácia perante terceiro. Registro, a averbação do contrato é o registro, e a publicação na imprensa oficial. Vai para o jornal lá que houve o trespasse daquela empresa. Estabelecimento principal e a garantia dos credores. Isso aqui é um ponto importante, né? Aqui a gente começa a falar sobre a questão de obrigações, né? Principalmente quando envolve a transferência do estabelecimento. No 1145, por exemplo, se é o alienante é aquele que é o proprietário, está negociando o estabelecimento. Se é o alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, olha lá, o risco do cara estar alienando o estabelecimento por conta de dívida, né? Se ele não tiver bens restantes suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Olha aí o problema. Isso aí é uma regra, então, de eficácia, uma regra de regra de eficácia do trespasse, da alienação, né? Eu preciso verificar se o alienante tem bens suficientes para solver o patrimônio, senão eu tenho que... Credores, olha aqui, credores. Vou pagar vocês primeiro para depois fazer a alienação, primeira possibilidade. Segunda possibilidade, eu estou devendo para vocês, mas eu posso vender alienar o meu estabelecimento, ele pode ser objeto de trespasse, vocês concordam?
Aí você manda lá uma cartinha, né, com AR, prazo de 30 dias para manifestação contrária dos credores. Venceu os 30 dias, ninguém se manifestou, consentimento tácito, né? Ou se todos eles falarem não tem problema, pode negociar, consentimento expresso, sem problema. A partir daí, legal, pode transferir tudo certinho, que não vai dar problema para ninguém, né? O problema é a consequência. Por essa razão, não pode ser alienado sem que a empresa conserve capital suficiente capaz de cobrir o seu passivo, ou sem que seus credores concordem com a alienação. Então, eu tenho que garantir que eu tenho um patrimônio para pagar as minhas dívidas com os meus credores, ou então eu preciso do consentimento deles, tá? Do consentimento deles. E aí tem sempre o prazo que ser respeitado para contar o consentimento tácito. Não esqueçam disso. O consentimento pode ser expresso ou tácito, mas eu preciso do prazo para poder considerar o consentimento mesmo que tácito. Por quê? Olha a consequência disso. Ato de falência. Esse simples fato de eu alienar o meu estabelecimento sem garantir os meus credores, ou ter o consentimento deles, eu posso responder por um processo falimentar. Então, vai ser aberto um processo falimentar contra mim só por conta desse ato, né? Quando nós vamos estudar a falência, nós vamos ver que depende de algumas situações, mas é um ato de falência. Artigo 94 da Lei de Falência, que vocês se lembram, é a Lei 11.101 de 2005, ela diz que será decretada a falência do devedor empresário que, no inciso 3º, lá, pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação. Então, aqui a gente excetua o empresário em processo de recuperação, que é outra questão, né? Aqui ele está quase quebrando. Então, qual que é o ato? A linha C, o empresário transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, ele pode, inclusive, beneficiar um credor, fazer a transferência só para beneficiar um credor, amigo dele, exemplo, ou para qualquer outra pessoa, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver o seu passivo. É mais ou menos o que a gente falou aqui no 1145 do Código Civil. Tá? Então, a mesma previsão legal do Código Civil nós temos na Lei de Falência como um ato de falência. Tá? Se ele pratica esse ato aqui, ele pode ter a sua falência decretada de pronto. Tá certo? Então, vejo a importância da garantia do estabelecimento. Agora, veja só o problema. Veja só o problema. Ele aliena o estabelecimento, isso vai prejudicar o adquirente. Se houver falência, se nesse caso aí for decretada a falência do alienante, esse estabelecimento que foi objeto de trespasse, ele vai ser cancelado o trespasse, vai ser desfeito o ato, porque a falência vai retroagir, ela vai buscar atos anteriores à sua decretação, né? Depois nós vamos estudar isso melhor, e vai desfazer o ato, e o adquirente perde, né? O adquirente que adquiriu o estabelecimento vai perder. Se ele pagou ainda, imagina, pagou para o cara que está quebrado, né? Vai receber de volta. Aí toca o adquirente entrar na falência também, para poder receber o valor que ele pagou pelo estabelecimento. Qual o problema? Sucessão empresarial, 1146 do Código Civil, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Aí já é um problema, porque o que a gente imagina é, bom, eu estou assumindo o estabelecimento hoje, dia 26 de março de 2020, então, todas as, o que ele fala ali? Todos os débitos que a partir daqui surgirem são de minha responsabilidade. Daqui para frente sou eu que pago. Agora, todos os débitos anteriores ao dia 26 de março pertencem ao alienante. Certo? Certo? Não. Errado? Olha lá. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência. Está escrito na lei. Não sou eu que estou inventando, não. Desde que regularmente contabilizados, olha lá, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado, pelo prazo de 1 ano, a partir, quanto aos débitos vencidos da publicação, da transferência, do trespasse,
né? Então, 1 ano contados da publicação do trespasse, ou então, a partir da data do vencimento, quanto aos créditos vincendos. Olha lá. Então, se eu tiver dívida para trás, que já está vencida, o meu alienante, aliás, o alienante continua responsável solidariamente 1 ano. 1 ano desde a publicação, se eu tiver vencido para trás. Agora, vencendo, a partir do vencimento, começa prazo de 1 ano sobre esses créditos, tá? Mas é importante dizer, e aqui o problema está para o adquirente, que vai assumir dívida que não é dele. Então, olha aqui a importância que tem o adquirente de um estabelecimento empresarial analisar qual é a saúde financeira, como anda essa questão de contabilidade, né? Analisar os livros dessa empresa, analisar os balanços dessa empresa, para saber qual é a situação do estabelecimento. E veja, não confundam aqui negócio, não estou vendendo a minha empresa, de novo, não estou transferindo a empresa, não estou alienando a empresa, só que o estabelecimento pode ser utilizado para pagar os débitos. Ele pode ser penhorado, ele pode, como nós vimos ali, ser objeto de falência. Então, é por isso que eu tenho que analisar isso, por isso que o adquirente assume a responsabilidade, porque o estabelecimento passa para ele. Se tiver dívida para trás que, ele não, que o alienante não pagou, ele assume, porque o estabelecimento agora é dele. Né? É a mesma ideia que a gente tem que ter, só para fazer aqui um paralelo, né? Mutatis mutandis, né? Se a gente pegar lá o espólio, aquela história lá, as dívidas do decújo, do falecido, né? São transmitidas para os herdeiros? Aquela pergunta que a gente já fez o ano passado, né? As dívidas do falecido passam para os herdeiros, né? Os herdeiros assumem as dívidas do falecido? Os herdeiros não, mas a herança, ou espólio, né? Ou até o limite de cada quinhão hereditário, eles vão assumir, sim. Mutatis mutandis é a mesma ideia aqui. O adquirente assume também a obrigação do alienante dentro do limite do estabelecimento. Né? Então, ele pode, aquele estabelecimento, só que aqui é diferente, né? Porque aqui o alienante vendeu, o adquirente comprou o estabelecimento. É oneroso, ele comprou aquilo. Ele pode perder o dinheiro dele para pagar a dívida do alienante, tá? Veja a importância que tem de analisar antes de realizar um negócio, né? De estudar a situação da empresa, né? Não confundindo de novo. Eu vou comprar, vou adquirir o estabelecimento, mas eu preciso ver como é que estava a empresa antes, que era a proprietária, porque senão eu vou ter que pagar a dívida de lá com esse patrimônio que eu adquiri. O adquirente assumirá a posição do empresário primitivo e arcará com todos os contratos já celebrados pelo alienante. O alienante permanece solidário por 1 ano da publicação. Olha lá. Só que tem aquela diferença, né? 1 ano da publicação, créditos vencidos, e 1 ano da data do vencimento dos créditos vincendos, aqueles que vão vencer aí com o decorrer do tempo. O adquirente poderá responder apenas pelas dívidas contabilizadas. Aí tem um detalhe que é legal, é importante, né? Se tem algum caixa 2, por exemplo, se tem alguma dívida ali que não foi contabilizada, pelo princípio da boa-fé, pela vedação de locupletamento ilícito, o adquirente não responde. Alguém ia falar aí? Professor, eu não entendi direito esse artigo anterior aí. O professor pode explicar novamente? 1146? Isso, principalmente essa parte de que ele assume responsabilidade pelos débitos vincendos ainda. Ué, eu posso assumir, imagina lá, eu sou alienante. Eu posso ter, eu fiz a transferência agora, vamos lembrar hoje, ó, 26 de março de 2020. Só que eu tenho obrigações que eu assumi até ontem. Eu assinei contratos até ontem. E esses contratos podem ter parcelas que eu tenho que pagar durante os meses sequentes, correto? Eu posso ter parcelas a serem pagas. Agora, se porventura Não são dívidas, então, contrariadas pelo adquirente, então? Contraídas? Não. Não vamos confundir. Eu estou falando aqui créditos, olha lá, créditos. Então, são situações que eu já tenho contrato anterior, mas que há créditos que ainda têm o seu prazo de vencimento futuro, depois da data da alienação, da data do trespasse. Tá? Os contratos são anteriores. Não, beleza, agora sim, agora ficou claro.
Beleza? Então tá. Para deixar claro a questão dos prazos ali, ó, termo inicial do prazo, está na lei, mas só para a gente deixar claro ali, dívidas vencidas, prazo de 1 ano da data de publicação do contrato de trespasse. Então, aquilo que já venceu até o dia 25, anterior à alienação, anterior ao trespasse, 1 ano de prazo, mas para que é esse prazo? Para que o alienante continue solidariamente responsável junto comigo, adquirente. Então, nós dois podemos pagar essas dívidas. Solidariedade significa que o credor pode cobrar tanto de mim quanto do alienante, tanto o alienante quanto o adquirente, tá? Vincendas, aquelas que foram contraídas antes, até ontem, dia 25, mas que vão vencer do dia 26 para frente, né? Prazo de 1 ano a partir do vencimento da dívida, né? A partir desse vencimento, 1 ano, para que o alienante continue solidariamente obrigado, junto comigo, por essas obrigações, por essas dívidas, tá? A gente olhar pelo ponto de vista dos credores, por esses créditos, tá? Que é o que a lei coloca lá. Dívidas trabalhistas. Olha lá, tem algumas diferenças aqui para considerar. Dívidas trabalhistas. Artigo 448 da CLT. Meu Deus, estou eu aqui vendo CLT. Como eu adoro de CLT. Meu Deus. Vamos lá. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Olha lá, então, a primeira regrinha. O adquirente do estabelecimento, se houver empregados, a ideia é que os contratos sejam mantidos, a manutenção desses contratos, tá? 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previstas no artigo 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Vou ler de novo. Uma vez que houve a sucessão, ó, houve a alienação, houve o trespasse. As obrigações trabalhistas, que eram do alienante, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, trabalhavam para o alienante, para aquele que vendeu, aquele que alienou, são de responsabilidade do sucessor. Se eu adquiri o estabelecimento dele e não analisei a situação trabalhista dos empregados, daquelas pessoas que integram o estabelecimento, olha o problema. Eu assumo também esses contratos, e não só os contratos, como diz o 448, caput, mas o 448A, as obrigações, aquilo que ele deveria ter pago lá e não pagou. Férias que ele está devendo, férias em atraso, não depositou fundo de garantia, não recolheu INSS, por exemplo, eu vou ter que pagar tudo isso depois. Parágrafo único, a empresa sucedida responderá solidariamente, né? Também não vamos ser injustos, né? Solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Então, a questão da fraude, olha aí, vai continuar solidária, só que eu tenho que ter a prova de fraude. Ou essa fraude, na verdade, fraude contra credores, significa que a empresa sucedida, ou melhor, o alienante, ele fez a transferência, mas com o intuito já de prejudicar os seus credores trabalhistas. A fraude aqui é a fraude contra credores. Não precisa ser necessariamente contra os trabalhistas, eu posso ter fraude aqui contra outros credores também, tá? A ideia é a constituição de fraude ser necessária para falar em responsabilidade solidária de alienante e adquirente. Se não tiver fraude, a responsabilidade é toda do adquirente. O alienante se eximiu de responsabilidade. Porque eu não vi essa situação antes de adquirir a empresa, antes de adquirir o estabelecimento empresarial, tá? Dívidas tributárias. Então, nós falamos dos trabalhadores, dos empregados, melhor dizendo, relação de CLT, e agora o Estado, o fisco. Quando eu falo dívida tributária, eu estou falando do fisco. Artigo 133 do CTN, Código Tributário Nacional. A pessoa natural ou jurídica de direito privado
que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, empresarial, né? Aqui ele já completa e fala comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual. Aqui ele é uma forma de o fisco abranger todas as possibilidades de trespasse, de alienação, de transferência, tá? Responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. Olha lá, inciso 1º. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, pera lá. Vamos ler ela de novo, ó. Nós estamos falando... Cadê? O alienante responde... Desculpem, agora fui eu que me perdi aqui. O adquirente responde pelos tributos do estabelecimento, que é o nosso caso aqui, até a data do ato da transferência, ou seja, que tinha antes, que era devido antes. Imagina, a empresa não pagou ICMS, não recolheu ICMS, ficou devendo para o Estado e transfere o estabelecimento. O adquirente responde integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria e atividade. Então, o cara que me transfere o estabelecimento, ele está me transferindo a empresa, ele cessou, ele não vai mais trabalhar com isso. Ele vai encerrar, aposentou, vai fazer outra coisa, sei lá. Transferiu a empresa, a atividade em si, não só o estabelecimento, tá? Eu assumo a responsabilidade tributária dele pelos débitos que ele não pagou, pelas obrigações que ele não cumpriu, certo? É o inciso 1º do 133. Enunciado 233 do CJF, a sistemática do contrato de trespasse delineada no Código Civil, no 1142 e seguintes, especialmente seus efeitos obrigacionais, aplica-se somente quando o conjunto de bens transferidos importar a transmissão da funcionalidade do estabelecimento empresarial. Olha lá. Aqui é uma forma de explicitar a ideia de trespasse. Não basta ser uma simples transferência de bens, né? Eu transfiro o exercício da atividade. Eu necessariamente não estou transferindo a empresa, não vamos confundir mais uma vez. Lembra de novo do meu exemplo. Sede aqui, Primavera Comércio de Roupa. Sede em Toledo, filial em Marechal, filial em Cascavel. Beleza? Cascavel eu quero fechar. Então, eu vou fazer o trespasse lá do meu estabelecimento de comércio de roupas. O cara que assume lá, ele vai continuar como comércio de roupas. Então, é esse caso aqui, ó. Os bens transferidos importam a transmissão da funcionalidade do estabelecimento. Nesse caso aqui, eu aplico o 133 primeiro do Código Tributário Nacional. Esse cara que vai assumir meu estabelecimento lá em Cascavel, se eu tiver dívida tributária para trás, lá do estabelecimento, ele vai responder. Ele vai responder. Certo? Ele vai responder. 133, inciso 2º. Vamos pegar a parte aqui, ó. Responde o adquirente pelos tributos relativos ao estabelecimento até a data do ato, ou seja, anteriores ao trespasse. Inciso 2º, subsidiariamente com o alienante. Subsidiariamente, aqui ele fala integralmente. Ó, no inciso 1º, o adquirente assume toda a responsabilidade sozinho, integralmente. No inciso 2º, subsidiariamente. Primeiro, o fisco vai cobrar do titular, depois, se ele não tiver como pagar, vai cobrar, vai executar, vai penhorar. Não tem, aí ele vem no adquirente. Subsidiariamente com o alienante. Se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ramo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, esse cara que me alienou o estabelecimento, ele continua exercendo atividade, é o meu exemplo aqui. Eu continuo aqui em Toledo como Primavera Comércio de Roupas. O cara lá de Cascavel vai abrir outra empresa, comércio de roupas, mas vai ter a funcionalidade do estabelecimento. Só que eu que alienei, continuei a atividade. Então, a gente entra aqui. O fisco ainda pode me cobrar, porque a minha atividade permanece,
E se ele não conseguir me cobrar, aí ele vai cobrar do cara que adquiriu o meu estabelecimento lá em Cascavel, tá? Então, ele fala aqui se continuar a atividade ou se iniciar nos próximos 6 meses. Imagina que eu alienei e fechei minha empresa, transferi tudo para ele, né? E daqui 6 meses eu ainda abro uma atividade. Então, prazo de 6 meses para considerar como dando continuidade àquela atividade empresarial, tá? Responde subsidiariamente pelas dívidas tributárias. Parece complicado, mas não é. São detalhes, né? São detalhes. É só estudar que não tem segredo. Transferência em caso de falência ou recuperação de empresa. Artigo 141 da Lei de Falência, mais uma vez, a Lei 11.101 de 2005, na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, e aqui a gente inclui o estabelecimento, claro, só que não basta só o estabelecimento, aqui eu falo a empresa em si, né? Promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo, inciso 2º, o objeto de alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. Aqui, na verdade, mudei sem querer, aqui, na verdade, é uma exceção desses casos agora de sucessão que nós falamos anteriormente, né? Nós falamos ali sucessão de dívida, trabalhista e tributária, 3 situações, que aqui excetua, mas excetua em quais situações? Dentro do processo de falência ou dentro do processo de recuperação. Quando que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando o credor aceita assumir a empresa. Eu sou devedor e eu estou quebrado, certo? Tenho lá o meu estabelecimento, mas a minha empresa está quebrada. Então, estou lá no processo de falência. O meu credor, ou um deles, ele fala assim, eu consigo tocar a sua atividade. Eu tenho a minha empresa, eu consigo abrir ali uma filial, por exemplo, dar seguimento àquela atividade. Então, ele fala o quê? Ao invés de me pagar o dinheiro correspondente aos créditos que ele tem, ele adjudica, ele assume a empresa do alienante. Quando ele assume, pelo fato da falência, ou dentro do processo de recuperação, a lei dá uma vantagem para esse credor, né? Toda aquela dívida que for anterior à transferência, ao trespasse, nesse caso nós vamos falar em alienação, simplesmente, né? Tudo aquilo que tiver antes vai ser cortado a partir dali. Então, ele não assume a responsabilidade pelas obrigações. As obrigações continuam lá no processo de falência, né? Em que está o alienante, né? O devedor falido alienante, nesse caso aqui específico do 141, tá? Então, é uma exceção. Aqui o adquirente não assume as responsabilidades oriundas antes da transferência do estabelecimento, tá? Então, aqui no 141, anotem aí que é exceção quando a gente fala em sucessão empresarial. Ele não assume as obrigações que foram assumidas pelo alienante, tá? Adquirente não assume as obrigações contraídas pelo alienante, certo? Somente no caso de falência ou recuperação de empresa. Alienação realizada no caso de falência ou recuperação de empresas. Fácil? Fácil ou não é? Vamos ver aqui. Cláusula de não concorrência, ainda dentro do trespasse, não concorrência, 1147 do Código Civil, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Olha que legal. Olha que legal. Quando eu falo não havendo autorização expressa, no contrato de trespasse, já vou terminar, Guilherme, segura lá. No contrato de trespasse, eu posso estabelecer ou não a concorrência, ou a proibição de concorrência, certo? Se eu não falar nada, não havendo autorização expressa, aquele cara que vendeu, transferiu o estabelecimento, ele não pode dar sequência à atividade. Ele não pode dar sequência à atividade, ou seja, fazer concorrência para o adquirente, certo?
que é muito fácil. Imagina lá, eu sou um cara já conhecido, a minha empresa já é famosa no comércio de roupas, né? Eu vou alieno um dos estabelecimentos que eu tenho em Toledo, por exemplo, para outra pessoa, e ali continuo fazendo concorrência, não é interessante para esse cara adquirir o estabelecimento. Vai ter concorrência, né? Então, a lei resguarda o adquirente também dessa situação. Só que está lá importante duas situações. Primeiro, se não tiver autorização expressa, então, no contrato, se eu quiser, se as partes quiserem, né, os dois, podem colocar lá que não vai ser caso de concorrência, ou seja, ele pode continuar a mesma atividade. Beleza. Não tem problema nenhum. E outro detalhe, 5 anos subsequentes à transferência. Então, a partir de hoje que foi feito o trespasse, daqui 5 anos, o alienante não pode exercer a mesma atividade. Depois de 5 anos, aí vamos dizer que o legislador aí entendeu que seria o prazo mais do que suficiente para que o adquirente iniciasse a atividade, né, constituísse ali o aviamento, a clientela, né, e a partir daí ele já tem um ponto comercial, a partir dali não teria risco nenhum se esse alienante iniciasse novamente a atividade. Então, por isso, o prazo de 5 anos. No parágrafo único, no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Eu não quero mais loja de roupa. Aí eu falo, não quero mais, eu vou te arrendar a loja, você não vai usar meu nome, a empresa é minha, você constitui sua empresa, mas você pode usar lá o meu estabelecimento, certo? Certo. Só que aí eu viro as costas ali e abro concorrência. Não posso. E aqui o prazo é diferente, não é 5 anos, é o prazo do contrato de arrendamento, o prazo do contrato de usufruto, né, do estabelecimento empresarial, para ir resguardar mesmo o adquirente, tá? Entendimento do STF, mesmo que não haja cláusula expressa, o alienante tem obrigação contratual implícita de não fazer concorrência. Olha lá. Mesmo não haja... Bom, é o que está dizendo o artigo, né? Enfim. O artigo não diz, não havendo autorização expressa, o alienante não pode fazer como é. A autorização é dele poder fazer, né? Então, o que o entendimento diz? Mesmo não havendo cláusula expressa, o alienante tem a obrigação de não fazer concorrência. É o que diz a lei, né? A intenção do Supremo é que, na verdade, se nós temos um entendimento lá, é porque já houve uma discussão sobre isso, né? E, claro, envolvia bons valores, que senão não ia chegar no Supremo, uma situação empresarial dessa, né? Pelo menos imagina-se, né? Ele apenas explicitou, né? Firmou entendimento sobre o que a lei está dizendo, para deixar claro, não haver mais dúvidas sobre isso, tá? Eu vou terminar o trespasse aqui, a gente encerra, tá? Falamos da cláusula, subrogação nos contratos de exploração, 1148 do Código Civil, salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante. Imagina lá que o adquirente, que era o dono do estabelecimento, ele tinha contratos com outros fornecedores. Fornecedor, marca específica, que fazia lá propaganda na loja, pensando num comércio, que é mais fácil de visualizar isso, né? Ou se for um prestador de serviço, ele tem lá contrato com uma determinada marca. O cara faz pintura, por exemplo, o cara tem lá contrato assinado com determinada marca de tinta, né? Então, uma vez que eu tenho o trespasse, então o entendimento é que o alienante que tinha contrato determine que o adquirente subrogue-se, né, como titular desses contratos, para manutenção dos contratos, né? Então, subrogar significa manter os contratos, né, no lugar do alienante, tá certo? A única questão lá é que o fornecedor, esses terceiros que têm contrato com essa empresa, com esse estabelecimento, ele pode rescindir, né? Em 90 dias a contar da publicação da transferência, pode haver rescisão, não tem problema nenhum. Né? Ninguém é obrigado ali a manter o contrato. Só que o trespasse é motivo de quebra de contrato, né? De cancelamento, só que respeitando os prazos do Código Civil, nesse caso aqui, 90 dias. Tá? E sucessão nos créditos pelo adquirente, o 1149, a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido, produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação
da transferência. Aí termina, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Aqui é a ideia de cessão de crédito que a gente estudou no ano passado, no direito das obrigações. É igualzinho, tá? Alienou o estabelecimento, imagina que esse estabelecimento tinha créditos a receber, funcionalidade foi junto, a clientela foi junto, né? Imagina que esse cara tinha fiado lá, tinha lá clientes que compravam fiado. Então, ele tem créditos para receber, né? Em alguns meses aí, no tempo seguinte aí ao trespasse. Esses créditos são cedidos ou a adquirente do estabelecimento. Normal que seja assim, tá? É a cessão de crédito que a gente estudou no ano passado. É só lembrar um pouquinho de como é a cessão de crédito, você vai entender tranquilo isso aqui. E tá lá, inclusive, a parte final diz o seguinte, nós já falamos aqui, o trespasse tem que ser registrado, tem que ser publicado, mas, se mesmo assim, o cliente desinformado não souber e pagar para o alienante, para o antigo proprietário, olha lá, desde que faça de boa fé, o pagamento é válido, não tem problema nenhum. De novo, eu alienei o meu estabelecimento, mas continuei aqui com a minha loja, a minha sede lá ficou uma filial, né, e transferiu, depois ele pode até mudar. Só que aí o cliente olha assim, pô, mas eu fiquei devendo para Primavera comércio de roupa, não para essa que abriu nova. Aí o cara vem de Cascavel aqui para me pagar, porque ele vem de boa fé, entendeu? Se o meu funcionário aqui não está sabendo e recebe o pagamento, não tem problema nenhum. Está quitado. A única coisa é a relação que vai haver entre alienante e adquirente, né? Porque se houve a cessão do crédito, eu tenho que pagar, dar o dinheiro lá para o estabelecimento do alienante, né? Aliás, desculpe, do adquirente, né? Eu já estou trocando as bolas, né? Então, acho que já está bom, né?